Hoje a gente vai mergulhar em uma das lendas mais sombrias e, olha, fascinantes da mitologia grega. É uma história de rivalidade, traição e um castigo que ecoa até hoje. Fica a pergunta, né? O que pode ser tão terrível, mas tão terrível, a ponto de condenar 50 mulheres a uma eternidade de sofrimento no submundo? E que sofrimento, hein? A tarefa delas é simplesmente impossível. Um esforço sem fim, lá no coração do Hades. Esse é o destino final, mas para a gente entender como elas chegaram até aqui, a gente precisa voltar. Voltar lá pro comecinho de tudo. Então, vamos lá. Como muitas das grandes tragédias, essa aqui também começa com uma bela de uma briga em família. Bem no centro dessa história, a gente tem dois irmãos, filhos do rei Belo do Egito. De um lado, Dânao, com suas 50 filhas. Do outro, o irmão dele, que convenientemente se chamava Egito, com seus 50 filhos. A rivalidade entre os dois era tão pesada que, bom, acabou em guerra. Dânao e as filhas perderam e foram obrigados a fugir da própria terra. Eles acabam encontrando abrigo no reino de Argos, onde são acolhidos pelo rei local. Mas o Dânao não ia se contentar em ser só um refugiado, né? A ambição dele é muito mais, muito além disso. E aqui a gente vê a astúcia dele em ação. Dano usa um presságio, um lobo matando o touro líder de um rebanho, para manipular totalmente a situação. Com a ajudinha de um sacerdote, ele convence o povo, que já estava assustado, de que aquilo ali significava uma mudança de poder. E assim, de forma bem calculada, ele se declara o novo rei. Simples assim. Essa ascensão do Dânao em Argos, claro, não passou despercebida. E isso nos leva para a próxima fase dessa saga. Uma que mistura política com um desejo de vingança absurdo. O irmão dele, o rei Egito, fica com medo do que o Dânao pode fazer agora, que é rei de um país poderoso. E qual é a solução que ele pensa? Uma manobra política clássica para neutralizar a ameaça. Unir as famílias. Ele propõe que seus 50 filhos se casem com as 50 filhas de Dânao. Dânao aceita, mas por trás daquela fachada toda de reconciliação, ele vê a oportunidade perfeita. Ele não está buscando paz, não. O que ele quer é a aniquilação total dos sobrinhos, aqueles que o expulsaram de casa. A ordem que ele dá para as próprias filhas é brutal, direta. O casamento não seria uma celebração, mas sim uma armadilha mortal. A vingança seria executada no momento de maior intimidade, de maior vulnerabilidade. E assim, a gente chega ao clímax trágico dessa história. A noite queria selar, de uma vez por todas, o destino de todo mundo. Imagina a cena, uma festa grandiosa, os recém-casados se retirando para suas tendas. Mas era tudo uma ilusão. Escondido sob cada travesseiro, um instrumento de morte aguardava o momento certo. 49. Esse é o número de filhas que obedeceram ao pai sem nem pensar duas vezes. 49 mulheres que escolheram a lealdade à família acima de qualquer outra coisa. Mas apenas uma delas, fez uma escolha diferente, um ato de rebeldia que mudaria completamente o curso da história. Essa era Hipermnestra. Em um ato de desobediência total, movido pelo amor que ela sentia pelo novo marido Linceu, ela joga fora o punhal e ajuda o cara a escapar. Ela escolhe a lealdade ao amor em vez da vingança do pai. Mas a história não acaba aí, não. Um ato de misericórdia, infelizmente, não era suficiente para quebrar um ciclo de ódio tão profundo. A vingança, ela é implacável. No dia seguinte, a dimensão do horror se revela. As 49 irmãs apresentam as cabeças dos maridos como prova de lealdade. Pela desobediência, Hipermestra é presa. Linceu, o único que sobreviveu, está foragido. E o Dânao, sem se abalar nem um pouco, ele já começa a planejar novos casamentos para as filhas assassinas. Só que o Linceu não esqueceu. Ele retorna, mas não mais como um noivo fugitivo. Agora, ele é um general, liderando um exército, pronto para exigir justiça pela morte dos seus 49 irmãos. E a retribuição é rápida e completa. Dânao é capturado e morto. Linceu liberta a esposa, Hipermestra, e assume o trono de Argos. E as 49 irmãs assassinas, elas também encontram o seu fim. O ciclo de violência na Terra finalmente se fecha. E isso nos traz de volta ao início. Para as irmãs, a morte na Terra foi só o começo da verdadeira punição.
Lá no submundo, as almas delas são julgadas e a sentença é uma punição coletiva, feita sob medida para a natureza do crime que elas cometeram. Esse é o grande legado dessa lenda. O tonel das Danaídes se tornou um símbolo muito forte. A punição, encher um tonel sem fundo para sempre, representa a futilidade. É um trabalho que nunca termina, um esforço que jamais traz resultado. Um reflexo bem sombrio do crime delas, que no fundo destruiu qualquer promessa de vida e de futuro. E no final, a gente fica com essa questão. Foi uma punição merecida? Uma forma de justiça divina para um crime tão terrível? Ou foi só mais um elo nessa corrente sem fim de tragédia e vingança, onde, no final das contas, todo mundo perde?